Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um atendimento fraterno da nossa Casa Espírita do Luz de Maria. Podem vir chegando, vamos participar desse banquete espiritual oferecido pelo nosso Mestre Jesus, o médico das almas. O remedinho quem está oferecendo hoje para nós é Jesus. Existe medicamento mais eficaz que esse? Não, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Selma Guedes. Boa noite, Raimundo Trindade, para mais um trabalho do Selma em favor do Evangelho, né? Em favor desse nosso fortalecimento. Então, já encaminhando para o nosso trabalho, então eu solicito a Selma fazer a leitura inicial, que vai ser a mensagem que vai nos trazer a reflexão de hoje. Então, vamos nos preparar para a leitura. Tá certo. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é o que nós estamos levando, do Bem-aventurado os aflitos. E hoje é o item 4, vamos falar da justiça, causas atuais das aflições. Vamos à leitura para que a gente possa entender os ensinos do Mestre Jesus na visão espírita. O item 4 começa assim: causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência e de seu orgulho e ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem na falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Nós vamos dar uma parada, que este item é maior para a nossa reflexão. Vocês podem continuar a leitura, né, nas casas de vocês, que é o capítulo 5 e o item 4. Vamos a nossa prece, né? Senhor Jesus,
Te agradecemos a oportunidade do trabalho, aonde aqui nos encontramos com a alegria, com a vontade de falar sobre o teu evangelho. Ainda mais nesses momentos de aflições que recai a sociedade de uma forma geral, na dificuldade das relações, no distanciamento social. Mas estamos aqui, Senhor, te pedindo que possa cada um de nós que aqui estarmos conseguirmos entender essas aflições através dos teus ensinamentos. Te pedimos força, coragem, sabedoria, que possamos ser instrumentos que possam influenciar no bem-estar todo aquele que aqui chegar neste trabalho que aqui começa. Abençoa todos nós, que possamos nós estarmos em condições de levar esse ensinamento e que possamos, ao término dele, sair mais fortalecido, mais esclarecido em favor de nós mesmos, em favor dessa doutrina que abraçamos e continuamos trabalhando em favor. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um de nós e que assim seja. Que assim seja. Então, dando início ao nosso trabalho, hoje vamos falar sobre as causas atuais, né? A gente reclama muito dessa ideia das aflições. Muitas das vezes gritamos dizendo, poxa, mas por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa. Eu vejo, quando olho para o lado e verifico as aflições, parece não atingirem os outros com tanta força quanto atinge a mim. Os espíritos, com Allan Kardec, eles vêm nos propor que comecemos a examinar o que estamos fazendo da nossa reencarnação. Porque, como foi colocado lá na leitura que a Selma fez, ele coloca lá bem assim, ele começa dizendo, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou seja, uma nesta encarnação e a outra de outras, né? Então, olha só, o que será que eu, como esse espírito que caminha, vou agregando nesta minha caminhada? Eu já venho com as dificuldades, como foi muito bem colocadas. São de duas espécies. Uma dessa e a outra, né, anterior. Mas a pergunta é, o que é que eu estou agregando nessa que está fazendo com que eu pare para sentir tanto peso dessa aflição? Porque Jesus conversa conosco, dizendo, ele nos fala assim, suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Nós viemos e estamos na condição de carregar os nossos fardos. Mas esse fardo ele vai sendo agregado, os pesos. Que pesos são esses? Que aflições são essas que eu agrego agora nesta encarnação? Como eu posso verificar nessa atualidade por que essa aflição me chega com tanta força? Então, hoje vamos tentar entender isso, tentar, através do Evangelho de Jesus, examinar essas aflições e que eu posso, sim, diminuir a dor dessas aflições. Eu não posso eliminá-las, porque de uma vez que eu criei, eu tenho agora que minimizá-las. Porque estamos falando das atuais. Então, ninguém bota para nós, nos dá as aflições. Nós criamos.
nós buscamos as aflições. Então, a proposta de hoje é entender, nessa atual reencarnação, o que eu estou agregando para que essas aflições que já viemos com determinadas aflições, e aí vamos colocando peso sobre essas na atualidade. Selma, você queria comentar alguma coisa? Raimundo, é interessante a gente observar, diante dessa sua fala, que nós já viemos, né, de outras reencarnações, trazendo as nossas bagagens, e os espíritos, eles vão nos dizer, eles vão nos orientar que as reencarnações, elas são solidárias. A gente aprende muito isso na doutrina, né? Que as reencarnações, nossa, elas são solidárias uma à outra. Então, as dificuldades que eu carrego hoje em trabalhar determinados sentimentos que ainda existem em mim, elas são uma soma. Já está em mim já tem nos meus arquivos mentais eu vou usar uma palavra que eu não sei se está bem correta, mas é a que eu estou pensando no momento. Este peso, nós já trazemos este peso, se forem os sentimentos negativos, falando dos negativos, em termos de sentimento negativo. Então, como as reencarnações são solidárias umas às outras, e elas, né, acabam se entrelaçando, nós vamos observar que as causas do sofrimento, de nós estarmos passando por dificuldades, nós temos que também observar que, às vezes, parece pesado de eu atravessar determinadas situações que eu tenho conhecimento, que eu mesmo provoquei, mas acaba sendo difícil para mim por conta desse peso que eu ainda trago. Peso no sentido de dizer, dos sentimentos que ainda não foram trabalhados em mim em reencarnações passadas. É interessante a gente observar que não foi em vidas passadas. A gente ouve muito essa expressão, vida passada. Não. A nossa vida, ela é uma só, ela é única. Deus nos criou e nos colocou na vida. E nós, nessa vida, nós temos... dentro da vida, nós temos várias experiências ocupando corpos diferentes. Então, Deus está nos dando uma oportunidade de nós estarmos agora, estamos reencarnados, passando por um processo para aprender a viver bem conosco mesmo, viver bem com a sociedade e viver bem com todos aqueles que cercam o nosso caminho. Mas isso aí é um caminho que nós vamos ter que percorrer. Então, essas causas, o Allan Kardec vai dizer para a gente aqui, olha, remontando-se à origem dos males terrestres, os males que tem aqui na Terra, que nós encontramos, as dificuldades que você encontra na sua vida, na sua família, a dificuldade que você está atravessando no momento. Ele diz, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter, seja o caráter e do proceder dos que os suportam. Então, nós vamos entender com a doutrina espírita que a vida, ela é reativa. Ninguém recebe nada da vida daquilo que ele não deu à vida. A vida, ela só devolve na mesma moeda. Aquilo que você der para a vida, ela vai lhe devolver, nem mais nem menos, porque ela é reativa. Assim é a lei divina.
Pois é. Mas quando vamos verificando essa proposta, ouvimos muitas reclamações, ouvimos muitas pessoas dizerem que não aguentam essas aflições. Aí vamos verificando aonde, como o Kardec propõe lá, remontar, né, a origem dessas aflições. Aonde? Como eu posso enxergar essas aflições? Quando nós começarmos a nos interrogar, por que eu sou aflito com as, digamos assim, dificuldades de relacionamento com as pessoas? Eu crio, muitas das vezes, essas aflições. Eu crio, nesse momento em que eu, digamos, nesse momento de falta de maturidade, eu crio um distanciamento pela antipatia. Foi uma aflição criada nesta encarnação. Alguém pode dizer, mas pode ser de outros tempos, sim, mas a de outros tempos veio para ser consertadas agora. Quantas pessoas são aflitas por causa disso? O fulano chega, acaba a minha paz. Na verdade, a paz nunca foi sua. A paz é do fulano. Então, essa é uma dessas origens das aflições, são os de relacionamento, da antipatia, daquela antipatia do nada. Muitas vezes criamos dificuldade dentro dos relacionamentos, dentro da nossa própria casa. Por exemplo, irmãos que não se falam há anos, estão, por assim dizer, de mal há anos. E essas ideias de aflições que às vezes o outro até quer. Poxa, eu queria tanto falar com fulano, mas eu não tenho espaço. Quantas pessoas são aflitas no sentido de dizer, né, de não reconhecer a sua dor. Às vezes a pessoa chega, reconhece a dificuldade, mas ela não busca. Chegamos às vezes com uma pessoa que está chateada, entristecida, e perguntamos, fulano, como é que tu estás? E ele, então, ele entroniza a dor. Estou bem. Mas não está. Aí nós vamos perceber uma aflição, porque ele não quer se libertar dessa aflição. Ele não quer botar para fora de si essa aflição que toma conta. Quantos são aflitos pela mágoa? Quantos? Aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e aquela mágoa ainda está dentro do peito, porque ele não consegue liberar-se dessa mágoa. Não consegue analisar-se como esse espírito que tem, sim, que reconhecer a sua dificuldade e, com isto, trabalhar nela. Não aceitá-la para uma comodidade dessa aflição. Então, pensemos nessa aflição atual. Como eu estou trabalhando? Foi criada nesta reencarnação. E assim nós vamos começando a verificar as aflições que vão passando, que vão acontecendo, e que eu não consigo trabalhar essa aflição, e vou caminhando e carregando tantas e tantas outras. Como dissemos no começo, vamos agregando a aflição, muitas das vezes do medo. Às vezes criamos um espaço tão grande entre uma pessoa e outra pela falta da conversa. Às vezes a pessoa, quando nos respondeu, estava num momento difícil, estava passando por um momento grave. Em compensação, eu não sou tolerante.
E eu podia, então, diminuir essa aflição. Será que o fulano que fez isso e não estava passando uma dificuldade, seja ela no campo financeiro, no relacionamento, no trabalho? Aí criamos essa aflição. O fulano falou isso para mim. E carregamos esse tipo de sentimentos, gerando em nós aflições. E normalmente, as aflições que geram em nós, ela reflete, porque são energias. Aí acabamos criando dificuldades, tratando mal quem não é, comecemos respondendo mal para a pessoa que não merecia, porque essa aflição dentro de mim, ela está de uma maneira tal que eu ainda não tive coragem de rebuscar, como nos diz o Evangelho, não é isso? Não vamos rebuscar as origens, vamos deixando aquela aflição se agigantando, quando, na verdade, a proposta nossa é rebuscar, como nos propõe aí a leitura do Evangelho. Mas, a leitura... Pode falar, Raimundo. Mas esse rebuscar, ele não é fácil. Sabemos. Esse rebuscar exige de nós coragem. Exige de nós decisão. Decisão essa que compete a cada um de nós, porque cada um sabe a sua dor. Cada um sabe aquela aflição me atingiu, como aquela aflição me atingiu. Então, esse rebuscar pede de nós, sim, coragem ao enfrentamento. Então, comecemos a perceber as nossas aflições atuais para que possamos, então, começar a entender, rebuscar o que eu posso fazer para que essa aflição doa menos. Ela não vai deixar de doer, porque nós criamos ela, mas nós podemos diminuir consideravelmente a sua dor. Quer fazer algum comentário? Verdade, olha, aqui ele diz, quantos homens, na leitura que a gente leu, eu estou com ela diante aqui de mim, diz assim, olha, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, segundo nós vamos aprender na doutrina, quando estabeleceu suas leis, e ele não vai revogar essas suas leis. Então, muitos de nós nos vemos como vítima, às vezes, de determinadas situações que nós atravessamos. E nós aprendemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, que não existe vítima. Nós nos sentimos vitimizados. Mas a vitimização, ela já é a nossa aprovação. Nós, quando começamos a nos sentir vítima, a gente sofre. E esse sofrimento já é a nossa aprovação. Já é um passo para a gente começar a nossa evolução. Entendendo que Deus não castiga, eu sou responsável, sou responsável pelaquela dor, eu tenho que parar para refletir que eu não fui previdente. Em quê? Vamos analisar qual a situação que eu tenho que ser previdente.
que eu tenho que parar para pensar. No mínimo, a gente tem que parar para pensar. Que não é Deus que castiga a gente pelo sofrimento que nós passamos aqui na Terra. Que não é Deus que está me punindo por uma doença que se apresentou agora na minha vida e que eu estou desesperado, que eu estou triste, que eu estou à beira de uma depressão. Não é Deus que está me punindo por uma situação financeira que eu estou passando, uma situação de desemprego. Não é Deus que está me castigando por uma incompreensão que eu estou encontrando no meio da minha família. Não é Deus. Nós temos que parar e para fazer o uso, porque nós temos, gente. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos os atributos, nós temos a qualidades em nós, que está em nós espíritos, que precisam ser entendida e despertada por nós. E nós temos que saber fazer bom uso desses atributos que Deus nos deu. E um deles é a condição já de pensar. Vamos botar a cabeça para funcionar, vamos pensar. Vamos raciocinar, vamos fazer o uso da inteligência, vamos fazer o uso da razão, do bom senso, embora vir para dentro. Não vamos para fora, porque quando eu vou para fora, eu vou buscar culpados. E não existe culpado, eu tenho que ir para dentro. Porque se é para ter algum culpado, entre aspas, sou eu. Pela minha imprevidência, por não fazer uso dos atributos que Deus me deu, que é a inteligência, porque Deus não castiga. Vão buscar, e a gente já vem, como eu disse, com aquele peso, né, de outras experiências, ou seja, essas situações dos atributos que não foram trabalhadas em nós. Então, a gente já tem esse peso em nós, em não saber fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, o bom uso, agir de qualquer jeito, agir por impulso. Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece. Mas se eu souber fazer essa viagem interna, eu vou começar a ver que não há nenhum responsável que não seja eu mesmo. Que não é a vida me castigando, que não é Deus me castigando, porque se Deus castigasse, se Deus punisse, ele ia contra a sua onisciência. Uma das qualidades de Deus que nós vamos aprender no Livro dos Espíritos é a onisciência. Deus é onisciente. E ele não agiria contra a sua onisciência. Ou seja, o que é onisciência? Ele está ciente, está presente em tudo, ele é onisciente. Ele está sabendo tudo o que acontece conosco. E se fosse ele que estivesse nos castigando, aonde estaria aí a sua onisciência? Se ele sabe que eu ia errar. Ele me colocou na vida, eu reencarnei, Deus é onisciente, ele sabe que eu ia errar. Então, por que ele está me castigando agora, se ele já sabia que eu ia errar antes de eu errar? Não é? Vamos usar o raciocínio. Antes de eu errar, Deus já sabia, porque ele consentiu que eu errasse. Não é verdade? Então, não é Deus lhe castigando pela dor, pelo sofrimento, pela aflição que nós, seres humanos, passamos na Terra. Que você, como ser imortal, está passando, seja qual for a aflição. Certo. É isso mesmo. Estava pensando aqui enquanto você falava, a gente muitas das vezes quer buscar culpados. Nós não queremos rebuscar, nós queremos buscar os culpados. Conheci pessoas nesta encarnação que durante a sua vida toda nunca colocou um copo de alcoólico na boca. Nunca foi extravagante. Em compensação, num dado momento da vida, já apareceu um câncer, já apareceu algo relacionado à sua parte gástrica. E verificamos que essas pessoas, muito poucas delas reclamavam. Em compensação, aqueles outros que desde jovem se danavam à bebida,
ao fumo desregrado, a todo esse processo, quando chega a uma determinada idade, ainda jovem, encontra-se com câncer no pulmão ou em qualquer outro órgão, aí verificamos essa pessoa maldizendo Deus, reclamando, dizendo que não é justo. Aí perguntamos, Deus criou essa aflição? Deus? Quando que se eu parar para rebuscar, num dado momento da minha vida, e chegar e eu estou bebendo muito. Aí, às vezes, alguns amigos, parentes, até chegam ao ponto de aconselhar. Mas ele não, essa vida... E olha só, quando chega uma determinada idade, essa aflição provocada por ele se apresenta, com dores, com dificuldades, sem o corpo físico poder reagir, porque já foi muito bombardeado, já foi muito enfraquecido. Mas eu estou falando da dor física, através do tóxico, através do alcoolismo, do tabagismo, que podem ser, dependendo da minha força de vontade, o que falamos lá no começo, a coragem de encarar essa aflição. Aí vamos percebendo que no corpo físico ela se reflete mais diretamente. Mas quando essas aflições ela acontece pelo campo emocional, quantas pessoas encontram-se nesse momento em depressão? Porque houve um rompimento de um relacionamento, um namoro que acabou, uma divergência, uma contrariedade, que a maioria de nós não estamos preparados para essa contrariedade. Aí vamos, dentro de nós, fazendo com que essas aflições, agora no campo emocional, que vai refletir, meus irmãos, no corpo físico, porque vai atingir o nosso perispírito, e o perispírito, então, vai transferir. Às vezes, a pessoa tem uma dificuldade não resolvida, e ela tem, então, uma disfunção na parte gástrica, aquela desarmonia, aquela dor, aquela aflição, ela vai atingir o órgão que se apresenta mais frágil. Às vezes, a pessoa está tão assim, ela se irrita tanto, e se aborrece, e se descontrola, e ela então passa a mão aqui, próximo do estômago. A energia dessa aflição foi lá. E assim nós vamos verificando que essas aflições, no campo físico e no campo espiritual, elas trazem consequências danosas. Aí vamos pensar, por que para mim ainda é difícil eu perdoar? Por quê? Lembro-me que quando fomos uma vez fazer uma visita a uma casa espírita, e lá, na reunião mediúnica, o espírito, então, veio, se manifestou pelo médium, e a pessoa estava à sua frente. E o espírito disse, ele deve pedir perdão para mim. E essa pessoa que estava na frente do médium, do espírito, disse, eu te perdoo. Aí a companheira que estava
que estava conduzindo a conversa, a dialogadora, ela disse, não, você não entendeu. Ele está pedindo que você peça perdão a ele. Somos nós. Somos nós achamos que não devemos perdão para ninguém. As pessoas que nos devem perdão. Então, entendamos. Olha só a dificuldade que eu tenho de ver a minha má inclinação. Eu não consigo pedir perdão. E essa falta de trabalhar esse perdão reflete em mim dores na depressão, né? Nos distúrbios emocionais. Olha só. Então, por isso que a proposta no capítulo estudado é rebuscar. E ele deixa bem claro para nós, bem claro. Ele diz que são danos criados por nós. Então, comecemos a verificar, porque às vezes nós não pedimos esse perdão, às vezes carregamos essa mágoa, essa tristeza, e quando então aquele ser, aquele ente, desencarna, cria em nós um sentimento de dor tão grande que diz, poxa, meu orgulho não deixou com que eu... E continua a sua caminhada entristecido, continua a sua caminhada aflito, porque não soube perdoar. Não soube perdoar. Selma? Verdade, Raimundo. E o perdão, é muito interessante a gente observar, gente, o que é o perdão. O perdão, ele é um presente que você dá do qual você está dizendo, eu não consigo perdoar o que ele me fez, o outro tem uma lei de Deus que rege toda a estrutura do indivíduo, do espírito na Terra. E como lei que rege, uma lei natural, né, que ordena, que organiza toda a nossa estrutura, o indivíduo do qual eu não quero perdoar, vai responder perante essa lei. Então, o perdão, ele é um presente que eu dou para mim. Quando eu perdoo, eu tiro esse veneno tóxico de dentro de mim, que vai me adoecer, vai me gerar cargas negativas dentro dos meus órgãos vitais também, do meu organismo físico. Vai me gerar doenças de ordem emocionais, né? Então, nós temos que ter esse entendimento que a doutrina traz para nós. A gente diz perdoar não é fácil, mas ele é necessário que a gente entenda que é um presente que a gente dá a nós, porque através do perdão eu vou aprendendo a ser mais leve, aprendendo a ser saudável e entendendo que todos nós somos regidos por essa lei de Deus e que cada um vai responder na medida certa a cada sentimento, a cada pensamento, a cada movimento seu. Vocês lembram que nós falamos no começo? A vida, entendamos isso, ela é reativa. Então não existe culpados a não ser eu mesmo. Não existe, eu posso até tirar essa palavra culpado e vamos botar responsáveis, fica mais leve para nós, né? Eu sou responsável pelo meu caminho, porque Deus, ele é soberanamente, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos,
Deus é soberanamente justo e bom. É soberanamente. A bondade de Deus, a justiça de Deus para conosco, ela é boa. Então, olha o nosso tema, bem-aventurados aflitos, nós falamos da justiça das aflições, então há uma justiça diante de tudo que nós fazemos aqui na Terra. Por quê? Porque há um Deus, a lei de Deus que nos rege. Então, a justiça de Deus, ela é boa para nós, porque ela nos dá a oportunidade da gente aprender, da gente voltar quantas vezes for necessário no cenário da Terra para aprender, e agora nós temos que aproveitar a atualidade da nossa encarnação e estamos aqui na Terra. Mas a justiça de Deus, ela é para nos educar, né? Então, a bondade de Deus para nós, ela é justa. A justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. Ou seja, ninguém vai ficar impune perante nenhum equívoco, nenhuma maldade que faz contra os outros ou contra si mesmo. Ninguém, porque existe essa lei natural. Então, a gente vai ver que Deus, ele nos educa através das suas leis. E ele é só bondade, nos dando a oportunidade de um pai mesmo que dá para o filho refazer seus caminhos para ele ser feliz. Não é? Isso. Então, de uma forma geral, essas aflições, elas podem ser trabalhadas. A doutrina espírita vem nos oferecer todo o seu arcabouço, todas as suas ferramentas para esse trabalho. O primeiro passo, e vamos ver lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fazer o convite de voltar para dentro de nós. Ah, mas eu não consigo. Vamos lá na questão 919, que eu não vou dizer, que é titular. Mas ele vai te encaminhar para 919A, que é uma análise sua, na sua intimidade. O que é que está me machucando hoje? O que é que está me doendo? A gente só olha para a dor. Tem uma história que, se não me engano, é contada pelo Haroldo, que certa vez um homem viajando de carro parou num restaurante. E quando ele estava lá pedindo seu lanche, ele viu, o cliente viu, atrás do balcão, um cachorro deitado numa tábua de prego. E quando ele está lá, só se via o gemido do cachorro. Que teve até um que gemeu agora aí, né? Tem um gemido aí. A minha cadelinha, Belinha. Aí, quando ele, então, percebe aquele cachorro gemendo, incomodou. E o homem passava para o lado e o cachorro gemendo. Chegou num dado momento que, quando ele veio entregar o lanche, ele não aguentou e perguntou: senhor, aquele cachorro está deitado numa caixa de pregos? Sim. Mas você não está ouvindo gemendo? Sim. Mas me responde uma coisa, por que ele não levanta? E o homem então responde: porque a dor, até agora, só está fazendo ele gemer. Até quando a nossa dor vai fazer nós fazer gemer? Até quando? Quando eu vou parar de sentir essa dor e resolver levantar? Porque Jesus nos propõe: vinde a mim, vós. Então não é uma coisa estática. É algo dinâmico. É um convite, te levanta, caminha, vem na minha direção. Nenhum de nós sofreu o que Jesus sofreu. Mas ele foi conhecedor das leis divinas,
fiel. Então, vamos parar de gemer. Vamos parar de gemer e levantarmos da caixa de prego. Está nos incomodando? Está gemendo? Está doendo? Mas está no momento de levantar. Como nos disse o companheiro, não, a dor que ele está sentindo até agora só está fazendo para ele gemer. Ainda não está ao ponto de fazer ele levantar para diminuir a dor. Então, a proposta da doutrina espírita, vamos nos libertando dessas aflições, nos conhecendo, buscando a origem dessas aflições. O que eu posso fazer como espírito imortal para diminuir essa dor? Para diminuir essa dor. Comecemos a pensar então. Por que isso? Pensemos sinceramente, reflexionando. Ontem tivemos uma live com uma companheira, a Bárbara, e ela disse que o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o 5º, que fala o bem-aventurados as aflições, ou bem-aventurados os aflitos. Olha só, por que os Espíritos fizeram um capítulo mais longo? Eu penso que é para que nós nos atentemos, para que nós possamos, como dissemos, dando o atalho, o arcabouço para diminuir essas dores que tanto nos incomodam. Façamos isso. Busquemos esses entendimentos, esses ensinamentos. Tá certo? Selma? E o sofrimento que a gente vai entender junto dessa mensagem de hoje que o Espírito traz para nós, Allan Kardec, o sofrimento, a gente aprende o opcional, né? A dor é necessária, a gente ouve muito isso, né? A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, entender com isso, o sofrimento é a minha reação diante da dor. A dor é necessária. Todos nós passaremos por dor aqui na Terra. Mas como eu vou reagir diante dessa dor? Esse é o sofrimento. Por isso que diz que o sofrimento é opcional. Eu vou optar por sofrer, porque eu não aguento essa dor. Então, eu reajo. Uma reação, revolta, queixas, vitimização. Eu vou me sentir vítima. Como eu já falei, já é uma provação, porque eu já estou ali reagindo. E uma hora a gente, como contou a história do Raimundo do Cão, uma hora a gente cansa de sofrer. Tá? E a gente vai começar a buscar caminhos para trabalhar a dor, não o sofrimento. O seu áudio está falhando. Então, comecemos a pensar nessa pequena história do cachorro, tomarmos a decisão de levantarmos, pararmos de gemer e caminharmos em direção à solução dessas problemáticas, dessas aflições. Então, eu acredito que deu problema na conexão da Selma. Então, já encaminhando para o encerramento do nosso atendimento fraterno, eu quero dizer que a doutrina espírita, ela é sim o Consolador prometido. Ela é esse Consolador que me impulsiona. Ela é esse Consolador que vai me ajudar a entender, a consolar o meu coração, meu pensamento. Como a Selma disse antes de cair, eu parar de me revoltar e começar a trabalhar. Então, comecemos a analisar com carinho o que está acontecendo com as aflições que eu crio nesta atualidade.
ao invés das reclamações, ao invés da revolta, possamos ter coragem e aceitar o convite do Cristo, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Jesus. É um convite do Cristo a nós. É um convite do Cristo a nós. Então, examinemos, depois de todo o que foi dito aqui, pensemos com carinho sobre o que eu estou fazendo com esse Consolador prometido, porque muita gente diz... Raimundo, está me ouvindo? Então, podemos dizer... Está cortando o teu áudio. Então, pensemos nisso, meus irmãos. O que estou fazendo? Quanto essa doutrina não me consola, é porque eu ainda não me esclareci. Por isso ela não é consoladora. Eu ainda não senti essa doutrina. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, gente, tá lá. Parece que deu um probleminha aqui, né? Possamos analisar isso. Eu tenho que me esclarecer para que depois ele me console. Então, meus irmãos, agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho, que a gente possa, nesse exato momento, reflexionar sobre esses temas, né? Domingo teremos mais, se Deus quiser, e que possamos nós encontrar forças para encarar as dificuldades, pensar nelas, reflexionar e, com isso, diminuir as dores que me chegam ao coração. Para que a minha caminhada reencarnatória não seja tão pesarosa. Então, mais uma vez agradeço a todos. E, para o encerramento, eu gostaria de fazer uma leitura do livro Ceifa de Luz, que já vai servir como nossa prece de agradecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado e que Jesus nos abençoe nessa empreitada, nesse trabalho de reformulação de pensamento e atitude. Muito obrigado a todos e vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a mensagem 26 do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, quando ele diz: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se engariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vista ao próprio burilamento que te cabe realizar, traze contigo as faculdades que o Senhor te concede por um instrumento de trabalho. Encontra-se no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pela experiência de que não precides para a conquista da sublimação que demanda. Recebe os parentes e aflições de que mais necessitas para resgatar as dúvidas do passado ou remover-te dos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos do qual não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessa as circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conhecer o saber da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te veja, dispõe sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa, e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros,
receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que todos nós achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Que assim seja. Que a paz do Cristo permaneça entre nós.